bem? Hoje aqui no canal, completando mais uma semana aqui com as ponteiras de caneta, nós vamos finalizar aqui o Papai Noel, né, na ponteira aqui para vocês, ó. Nós vamos finalizar o passo a passo dele hoje. Então eu vou explicar direitinho como fazer, tá? Inclusive a parte da ponteira. Então, só lembrando que esse foi um pedido da nossa inscrita do canal, a Margarida Santana. Margarida, muito obrigada de coração por solicitar. Eu achei uma ideia super legal, super interessante para usar agora nessa época do ano em escolas, em escritórios, né? Para entrar no clima natalino, para presentear como lembrancinha agora de fim de ano, é bem interessante também. E eu espero que vocês gostem também, então, pessoal. Então, vamos lá? Então, gente, mostrando mais de perto aqui ela prontinha na caneta, né? O Papai Noel aqui feito. Eu vou explicar para vocês como fazer todo esse passo a passo de hoje, tá? Mas vamos agora às medidas finais aqui dele. Então, deixa eu pegar minha fita métrica aqui e vamos lá, pessoal. De comprimento, ele ficou com 9 centímetros de comprimento, tá? A largurinha, a gente vai contar aqui, ele ficou com 4,5 centímetros de largura. E a altura, gente, seria essa parte aqui de baixo, ó. Ele tá com 4 centímetros de altura, tá bom? Então, essas são as medidas dele. Vamos agora para os materiais. Para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de linha 100% algodão de textura 295 ou 300 nas cores branca. Eu vou utilizar também a cor mostarda, pode ser um dourado também, tá? Vou utilizar a cor cinza claro, tá bom? E também vermelho, tá? Vamos precisar hoje da nossa agulha de crochê número 1,75 milímetros, tá? 1,75, como vocês podem observar aqui. Vamos utilizar também a nossa agulha de costura e os nossos alfinetes que a gente sempre usa. Também vamos utilizar a nossa tesoura, como sempre. E por último aqui, a nossa fita métrica, tá bom, gente? Então, esses são os materiais para o nosso vídeo de hoje. Então, ó, pessoal, vamos começar hoje pela barba dele, tá? Só lembrando vocês, se vocês não fizeram aqui a primeira parte, né, que a gente fez o corpinho base aqui, ó, desse jeitinho, tá, pessoal? Só lembrando a vocês que, como se vocês não fizeram essa parte, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que tem o link da primeira parte com passo a passo, e eu vou deixar o card aqui também para vocês, tá? Com o link para vocês acessarem, tá bom? Então, dá uma olhada, aprende essa primeira parte e depois a gente volta aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer a barba aqui dele, então, para começar, tá? Então, com o fio branco, eu vou dar um nozinho aqui inicial de correntinha, certo? E nós vamos começar aqui fazendo 12 correntinhas, tá bom? Só também lembrando a vocês, se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem a correntinha, nem ponto alto, ponto baixo, nada, dá uma olhada lá no início da nossa playlist de Aprenda Crochê, que eu explico para vocês o passo a passo desde a correntinha até o ponto caranguejo, tá? Então, olha lá primeiro e depois volta aqui. Então, ó, fiz 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 correntinhas, tá? Dessas 12 correntinhas, eu vou usar aqui uma só para virar, tá bom? E vou voltar então aqui com 11 meios pontos altos. Então, eu vou fazer 11 meios pontos altos, né? Que aqui vai completar a minha carreirinha, certo? Eu vou fazer e volto então com vocês pra gente arrematar e colocar nele. Ó, gente, fiz aqui, tá vendo como ficou? Ficou desse jeitinho. Agora, então, eu vou arrematar da seguinte forma, ó. Eu puxo o fio, corto com uma sobrinha aqui, certo? A sobrinha é grande, porque a gente vai costurar e depois fazer o bigode dele também, tá? Vou dar um nozinho duplo, passando 2 vezes o meu fio por dentro dessa argolinha final. Puxo bem para fechar bem certinho aqui, para ele ficar certinho o arremate.
E a gente então vai aqui posicionar no rostinho dele, ó. Então nós vamos colocar aqui desde a última carreira do rostinho até subir aqui, ó, na carreira abaixo dos olhos, tá? Então, ó, eu vou pegar meus alfinetinhos aqui e vou posicionar aqui, ó, logo na carreirinha bem abaixo dos olhos, tá vendo? Um pontinho aqui pro lado, ó, como vocês podem perceber, de 1 a 2 pontinhos para a lateral aqui do olho, na carreira de baixo, tá vendo? E assim eu vou posicionar a barbinha dele, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a parte da ponteira da caneta aqui, tá? Então, o que que eu fiz aqui, né, gente? Então, ó, eu coloquei a roupinha para trás para poder abrir espaço aqui para poder visualizar onde eu vou entrar com o fio. E vamos começar pela parte de trás aqui que vocês estão vendo, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, com a minha agulha, ó, de baixo para cima, aqui na carreirinha, tá vendo? Ó, antes da costura final aqui, nessa carreirinha, eu vou entrar com a minha agulha. Deixa eu só passar o meu fio vermelho agora, né? Ó, deixa eu puxar ele aqui certinho. Aí, consegui. Vou dar 2 nozinhos pra gente iniciar, tá? Ó, primeiro, segundo nozinho, puxo bem e vamos então começar aqui, tá, pessoal? O que eu vou fazer, gente? Eu vou levantar uma correntinha para começar, certo? Minha correntinha até ficou grande aqui, deixa eu só ajeitar. Ó, uma correntinha e vamos fazer aqui 9 pontos baixos. Ó, vamos dar a voltinha aqui fazendo 9 pontinhos baixos aqui, preenchendo desse jeito, ó. Eu entro aqui no ponto e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer a voltinha até completar os 9 pontos, tá? Então, eu vou fazer essa primeira carreira e volto então com vocês para continuar, tá bom? Ó, gente, fiz aqui não tinha exatamente 9 pontos para eu pegar, então o que que eu fiz? Aqui no final, eu acabei colocando 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto para eu completar os 9 pontinhos aqui. Eu tenho que ter essa quantidade de pontos que é o suficiente em diâmetro aqui para a gente conseguir passar um lápis ou uma caneta, tá? Então tem que ser essa quantidade, tá bom, gente? Então, ó, fizemos a primeira carreira. Agora nós vamos fazer mais 6 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontos, ou seja, nós vamos fazer mais 6 carreiras de 9 pontos no total aqui em todas elas, tá? Então eu vou fazer essas 6 carreiras e quando eu chegar no final da 7ª, né, porque a gente já fez uma aqui inicial, eu volto então com vocês para a gente arrematar. Ó, gente, fiz aqui, ó, cheguei no final, inclusive, da 7ª carreirinha, do total, né, das carreiras que a gente fez. E agora, então, eu só vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Puxo o fio, não precisa muito, porque a gente só vai arrematar, né, com esse fio e depois esconder. Vou dar um nozinho duplo aqui também, tá? Ó, nozinho duplo, puxo bem e temos então aqui a ponteira para colocar a caneta ou o lápis. Se vocês quiserem fazer a parte completa, né, do lápis aqui assim para colocar a caneta, né, que ele preencha todo o lápis, enfim, eu explico para vocês como fazer, tá? Tem os primeiros vídeos aqui da playlist de caneta decorada que eu explico para vocês como fazer ele completo, inclusive até a parte de colocar a tampa, tá? Também. Então, olha lá e façam daquele jeitinho, tá bom? Aqui é só uma ponteira, então ele só vai ficar encaixadinho assim na caneta ou no lápis, tá, gente? Então, ó, deixamos aqui prontinha essa parte e vamos continuar então com as decorações aqui dele, tá bom? Ó, pessoal, agora pra gente fazer esse bordadinho do óculos, que eu já comecei aqui de um lado, eu vou mostrar pra vocês aqui o outro lado, tá? Eu peguei o fio cinza claro, eu dei um nozinho na ponta e entrei aqui, ó, vou só representar pra vocês.
em alguma abertura entre pontos. Eu sempre falo isso, basicamente a abertura entre pontos é assim, ó, tá vendo, ó? Entre um pontinho e o outro a gente tem sempre uma aberturinha. Então eu entro por aqui, vamos supor, né, e saio logo aqui abaixo de onde tá o olhinho. Eu vou sair até um pouquinho mais para baixo do que eu tô aqui, tá? Ó, vou sair bem aqui no pontinho, ó, tá vendo? Bem no meio do ponto, ó. E vou puxar, tá? Puxo o fio, sair logo aqui abaixo, tá vendo? Pra gente começar a fazer o bordadinho. Como que eu vou fazer esse bordado do óculos, tá? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou sair aqui, ó, de baixo, eu vou sair numa carreira acima do olho e vou andar 2 pontos à frente, tá vendo? E vou puxar. Puxo o fio, não deixa tão esticado, ó, puxa com jeitinho para ele ficar reto, tá, gente? Porque senão ele também pode ficar repuxado e não vai dar o formato certinho do óculos. Ó, agora eu vou fazer esse movimento aqui com o fio, tá? Então, para isso, o que que eu vou fazer? Eu vou sair aqui com a minha agulha e vou descer aqui, ó, bem abaixo do olho desse ladinho, tá vendo? E também vou puxar. A gente puxa o fio para ele preencher aqui com a linha, tá vendo? Ficou desse jeitinho, certo? Vou mais uma vez preencher agora de baixo para cima, então eu volto pro mesmo pontinho aqui anterior e vou sair lá no ponto inicial, ó, que a gente fez para começar justamente o óculos, ó. E puxo novamente. Ó, a gente tá formando aqui a lente do óculos dele, tá vendo? Já ficou desse jeitinho. Agora o que que eu vou fazer? Vou sair aqui novamente no mesmo ponto, ó, aqui no pontinho de baixo e vou sair com o meu fio aqui, ó, 2 pontos atrás da altura superior aqui do óculos, tá? Que é a mesma altura da parte de cima do olhinho. Ó, puxo, dou uma ajeitada para não ficar repuxado. Essa parte é bordado, né, gente? Não é costura, então a gente não tem que deixar muito repuxado, tá? Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a haste aqui, né? Então, ó, a gente vai andar esses 2 pontinhos e agora então eu vou sair, ó, aqui do outro lado, no centro. Puxei, ó, ele ficou com essa lateralzinha, tá vendo? E agora a gente precisa unir as duas partes, tá? Então, reparem que aqui, ó, a gente já tem os 2 ladinhos feitos. Esse lado eu fiz exatamente igual a esse, tá, gente? Não tem segredo. E agora, então, a gente vai simplesmente unir os 2 ladinhos aqui, fazendo esse pontinho que eu vou fazer agora, ó. Eu vou sair numa abertura entre pontos com o meu fio, ó, e puxo. Ele vai ficar desse jeitinho, como se estivesse unindo aqui o óculos, tá, gente? Ó, vai ficar dessa forma, tá bom? Vocês podem fazer do jeitinho que vocês preferirem, se vocês têm um outro método de fazer, né? E agora, então, eu só vou arrematar aqui com um nozinho simples. Opa, aqui tá pegando meu alfinete. Deixa eu tirar aqui, porque senão vai o alfinete junto do nó. Vou dar nozinho simples aqui, ó, segurando com a minha mão esquerda e passando o fio com a mão direita. Assim a gente cria esse nó, tá vendo? E escondo o fio de sobra aqui por dentro de tudo, na mesma abertura entre pontos, ó. Eu saio em qualquer parte aqui, puxo esse fio de sobra. Deixa eu só ver se eu consigo puxar, que aqui ele formou um outro nó que não precisava ter formado, na verdade. Ó, a gente vai puxar, simplesmente esconder o nó e vai cortar o fio, tá bom? Então, eu vou fazer isso, que o meu fio aqui deu uma baita de uma enroscada e volto então com vocês para mostrar, tá? Agora, com o nosso fio mostarda, ele também tem um nozinho aqui na ponta, ó, tá? Bem aqui na minha mão, tá vendo? Então, ó, com ele, nós vamos fazer aqui o bordado do cinto aqui, né? Da fivela do cinto dele, tá? Para não ficar assim, só por ficar, tá bom? Então, eu vou entrar aqui por dentro,
A gente, ó, para saber o meio certinho, a gente dobra assim desse jeitinho. Assim a gente sabe onde é exatamente o centro aqui da parte da frente, tá? E assim a gente vai descobrir onde entrar, tá? Então eu entro onde é essa parte do centro, o nozinho ele vai ficar aqui, tá, gente? E nós vamos fazer então esse bordadinho do cinto. Para isso, ó, eu vou fazer quase igual a gente fez com o óculos, ó. Eu vou sair para cima com a minha agulha desse pontinho central, né? Ó, saí aqui para cima, volto aqui na parte de baixo e saio do outro lado aqui, ó, do mesmo ponto, tá vendo? Na parte superior. A gente puxa o fio outra vez, deixa eu só tirar o bracinho dele aqui. Puxa o fio. Vamos fechar essa parte aqui, ó, e sair na parte de baixo. Sair na parte de baixo, aqui o nozinho acabou soltando. Eu vou jogar esse nozinho aqui pra dentro, aqui novamente, aí, agora sim, tá? Feito isso, a gente vai então fechar essa parte de baixo pra cima, aqui. E nós vamos fazer o seguinte, pessoal, ó, eu vou sair bem aqui no meio do cintinho, ó, bem no meio mesmo, ó. E vou puxar. Puxei aqui, certo? Ó, ajeito bem o fio, é a mesma coisa, gente, não pode repuxar para não ficar estranho. E aqui eu vou fazer só aquela marquinha da fivelinha, então eu volto aqui nessa parte de baixo e saio aqui normalmente, ó. Ele vai ficar com uma marquinha bem pequenininha aqui, como se fosse da fivela, tá vendo? Então ele vai ficar desse jeitinho que vocês podem observar. Feito isso, a gente só arremata aqui na parte de trás, tá? A fivelinha. Inclusive, eu vou aproveitar para prender um pouquinho mais esse nozinho inicial para ele não ficar saindo. Então, aqui, ó, vou fazer só 2 nozinhos. Deixa eu só tirar esse fio aqui, que senão ele amarra junto. Vou fazer 2 nozinhos simples aqui, só para prender. Ó, fiz o primeiro nó. E vou fazer o segundo nó aqui do ladinho, só para prender bem. Ó, fiz aqui, simplesinho. E passo mais uma vez o fio aqui, só para deixar ele quietinho. E corto. Ó, cortei aqui, a gente tem os nozinhos do lado de dentro e o lado de fora, né? A parte externa, a gente tem aqui o bordadinho feito, tá bom? Vamos agora aqui, então, costurar a barba dele e depois fazer o bigode, tá, pessoal? Então, vamos aqui fazer essa parte finalmente, né? Então, vamos lá, ó. A gente vai costurar aqui, ó. Tá vendo? Puxando o nosso fio, a gente vai costurar desse jeitinho, ó. Pegando o pontinho do rostinho e um da barba. E assim eu vou fazer a minha costura por toda a voltinha da barbinha. Lembrando só de deixar essa voltinha que eu expliquei para vocês, tá? Então aqui, ó, ele vai ficar logo abaixo da altura do olho, nas pontinhas aqui, vamos dizer assim. Ele fica aqui, ó, logo abaixo da altura do olho, dos dois lados, tá vendo? E essa parte vai ficar mais para baixo desse jeito, tá? Então eu vou manter essa posição para costurar e vou prendendo desse jeitinho que vocês estão vendo, ó, com costura bem simples. Eu vou dar a voltinha completa aqui, tá bom, pessoal? Então eu vou fazer toda a costura e volto com vocês então pra gente fazer o bordadinho do bigode, tá, gente? Só toma cuidado para não ficar prendendo, que nem eu tô prendendo aqui, o bracinho dele junto, tá? Então eu vou fazer a costura e volto então com vocês. Ó, gente, fiz toda a costura aqui, dei a voltinha completa. E logo após fazer isso, ó, nós vamos pegar esse mesmo fio que a gente tá utilizando, nós vamos sair aqui, ó, bem próximo à altura aqui da lateral aqui do olho. A gente não vai sair exatamente no centro, porque a gente precisa fazer o bordadinho do bigode. E para fazer isso, ó, eu vou subir uma carreira e sair do outro lado, formando como se fosse um Vzinho invertido, tá vendo? A gente vai trabalhar na diagonal aqui. Vou passar umas 3 vezes, ó, o meu fio nessa mesma posição, nesses mesmos pontinhos, tá vendo?
a gente passa aqui, acho que eu vou passar só umas 2 vezes, já é o suficiente? Deixa eu ver. Vocês passam a quantidade de vezes que vocês quiserem, é que o meu fio tá curtinho, tá vendo? Então aqui, ó, após terminar essas passadinhas, que a gente já formou o bigodinho dele, então a gente só arremata aqui, ó, dando nozinho simples. Deixa eu só ver se eu consigo dar um nozinho, né? Porque meu fio tá bem curtinho. Eu vou dar mais um nozinho simples e escondo o fio de sobra passando por dentro, igual a gente já fez as outras partes, tá bom? Então eu vou dar o último nozinho, esconder o fio e volto com vocês pra gente esconder esse fio aqui também, tá? Então, ó, gente, ficou desse jeitinho a barbinha dele, tá? Antes da gente esconder o fio de sobra, eu acabei esquecendo de falar pra vocês como a gente vai costurar essa parte aqui. Então, com um pedacinho do fio vermelho, com o nozinho na ponta, eu vou também entrar aqui em alguma abertura entre pontos e vou sair exatamente onde eu deixei o meu alfinete aqui, ó, tá vendo? Ó, puxo bem pra esconder o nozinho e desço aqui, ó, tá vendo? A posição da minha linha é exatamente onde vai ficar a dobrinha. Eu vou passar a minha agulha aqui, ó, tá vendo? Na última carreirinha em branco, ó, do pomponzinho do chapéuzinho dele, né? E aí, então, a gente vai fazer costurinha simples aqui, ó, puxando para deixar fechada essa parte, tá? Pra ela não ficar muito solta aqui pra cima, que ia ficar estranho, né? Então, ó, vou dar umas, você dá umas 2 voltinhas, já é mais do que suficiente. E depois vem com os nozinhos aqui de arremate, nozinho simples. Deixa eu dar outro nozinho aqui. E escondo então o fio de sobra do mesmo jeito que a gente já escondeu as outras partes também, tá? Eu venho com a minha tesoura agora aqui, corto e vamos então agora também esconder esse fio aqui. Então vamos agora esconder esse fio da ponteira, tá? Então, ó, eu vou passar, ó, com ele na minha agulha, tá vendo? Eu vou passar por dentro dos próprios pontinhos das carreiras anteriores, tá vendo? E puxo. Vou puxar bem. Vou puxar aqui essa parte da ponta de volta para ele não ficar repuxado, tá? E vou então cortar essa sobrinha. Feito isso, a gente já escondeu o fiozinho de sobra, tá vendo? Foi bem simplesinho, facinho. E temos aqui então, ó, o Papai Noel prontinho para vocês. Eu vou pegar uma caneta e vou mostrar então agora que com a caneta, ó, a gente encaixa aqui certinho e consegue colocar aqui para ficar a decoração de Natal. Olha só que legal, gente, para o pessoal que trabalha em escola, né? O pessoal que trabalha em escritório, as próprias crianças utilizando, né? Seria bem, é uma ideia bem interessante, bem legal para poder usar agora, né? Nessa etapa de final de ano, como decoração natalina, até no dia a dia, né? No escritório, na escola, enfim. Então é uma ideia bem legal, tá? Que a gente coloca bem facinho aqui para utilizar, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado e essa então foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei, como eu sempre falo, né? Para que eu saiba que vocês se interessam aqui pelos amigurumis, os artigos natalinos aqui de crochê e também as ponteiras de caneta, né? Então é sempre importante receber o retorno de vocês sobre os nossos vídeos. Deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram os links dos nossos passo a passo completinho digitado no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como meu noivo é, né? Inclusive, um beijo e agradeço por sempre apoiar o canal dessa forma. Então, se você também quiser se tornar, né, um membro do canal, dá uma olhada na parte Seja Membro que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho, tá bom, gente? Um beijo para todos vocês, muito obrigada por apoiarem o canal, por estarem sempre aqui. Aos novos inscritos, sejam sempre muito bem-vindos aqui aos nossos vídeos. E até a próxima, então, pessoal. Tchau, tchau!